Já pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a jogar no domingo às 6h30 da noite contra o Cruzeiro no Mineirão. E para falar mais sobre o Peixe, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Você diria que chegar à Libertadores pelo Brasileirão é sonhar alto demais para o time do Dorival Júnior, apesar desses números positivos do Dorival? Muito bons, né? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Olha, Irineu, o Santos está a 6 pontos do primeiro time no G4 e a 6 pontos do primeiro time no Z4. E vem recentemente de tá dentro da zona de rebaixamento, em último colocado, e assustar a sua torcida. Está numa arrancada ótima, né? Os números do Dorival Júnior estão aí, a gente não pode duvidar. Aliás, desse retrospecto de uma derrota e os empates foram fora de casa, e o Santos está indo para um novo desafio no Brasileirão fora de casa, e tem totais chances até de ganhar, porque o Cruzeiro também vem muito mal na tabela, né? Tirando fora a Copa do Brasil. Eu acho que a gente falar de Libertadores é muito cedo ainda, Irineu, porque o Santos não faz muito tempo, estava muito ruim e agora vem numa ascensão boa. Se a gente for pegar o Palmeiras, por exemplo, mudou de treinador, teve uma arrancada muito boa e agora vem numa sequência perdendo. De 4 jogos, ganhou só 1, perdeu 3. Então acho que tem que ter cautela. O importante para o Santos é realmente tirar o pé da lama, que era ali na zona de rebaixamento. Agora está bem no meio da tabela, tem chance para respirar, pode perder um jogo e não ficar muito nervoso, mas eu acho que impossível não é, né? Nada no futebol brasileiro é impossível, tudo pode acontecer. Em 2008 teve aquela arrancada do Flamengo que ninguém imaginava, e o Palmeiras, que estava com 15 pontos na frente, acabou ficando até fora da Libertadores, e o Flamengo foi campeão brasileiro. Então nada é impossível. Mas eu acho que o Santista tem que comemorar que o Santos está longe aí dessa questão da zona de rebaixamento. Bom, em relação à participação dos outros times grandes do estado na rodada, o Corinthians venceu e venceu bem o Cruzeiro em casa, segue firme na liderança da competição com 43 pontos. Wagner Love marcou 2 gols na vitória por 3-0. Jadson fez o outro. Não era o momento do Wagner Love se recuperar, né? Pois é, ele podia esperar, né? A gente até conversava isso, né, Irine? Eu acho que o que mais chama a atenção nessa vitória do Corinthians foi logo após a derrota para o Santos, logo após perder o Luciano, que era a grande referência dos gols nos últimos jogos, e o Wagner Love vivendo uma péssima fase e recebendo muitas críticas. Aí ele vai lá, mete 2 gols, o Jadson o terceiro, o Corinthians faz os 3 gols necessários para tirar o Santos na Copa do Brasil, e a torcida também não desanimou, pelo contrário, bateu o recorde de público na Arena Corinthians. Então, o Santos vai enfrentar um páreo duríssimo. Todo mundo sabia que ia ser um páreo duro. E talvez, Irineu, até para o próprio Dorival Júnior ali na pré-eleição, falar, gente, esse é o Corinthians, a gente nunca pode subestimar. Então vamos entrar sério, vamos para cima, porque acho que também recuar é perigoso, tem que ir mesmo para cima, sem desmerecer o Corinthians, mas tem que jogar igual lá na Arena e procurar o resultado. Mas para o Santos é um alerta muito grande, o Corinthians fez esse resultado muito bom, e o Corinthians líder absoluto, continua bem no Brasileirão, candidato fortíssimo ao título. O Atlético Mineiro chegou um pouco ali ganhando o Palmeiras, né? Mas a distância é até grande já. Agora. A distância é grande. O Palmeiras se deu mal, foi ao Estádio Independência e perdeu por 2-1 de virada para o Atlético Mineiro. Andrei marcou para a equipe da capital e o artilheiro Lucas Prato, para variar, fez os dois do vice-líder do Brasileirão. O Palmeiras agora é o 5º colocado com 31 pontos. Perdeu mais uma vez a chance de entrar no G4, o Palmeiras, apesar que jogou bem, foi uma partida movimentada também essa, né? Bom jogo, né, Irineu? E que cena do Marcelo Oliveira com o Atlético Mineiro, quando ele estava lá no Cruzeiro. Impressionante. O Cruzeiro ganhava tudo, mas o Atlético sempre ia lá e beliscava uma vitória. E também para o palmeirense, o Palmeiras acabou trazendo o Cristaldo em vez do Lucas Prato, né, quando chegou o Cristaldo. Então, que situação. Mas jogou de igual o Palmeiras, né? É outro time mesmo, com a chegada do Marcelo Oliveira. Perdeu as partidas, mas tem jogado bem, tem se recuperado da lesão daquele rapaz, o Gabriel, que saiu do time, que vinha sendo motorista no meio de campo. Né? Faz muita falta, mas o Atlético Mineiro está lá no G4 desde o início da competição, não à toa, e também está se recuperando, que vinha tropeçando o Atlético Mineiro. E foi se recuperar justamente num jogo importante, e é aquilo que a gente conversa, né, Irineu? O time que quer chegar, quer ir além, ele ganha os jogos difíceis, ganha pontos fora de casa, e o Atlético Mineiro fez isso. O Palmeiras vai continuar aí tentando encontrar um bom futebol, mas acho que o grande projeto do Palmeiras é mesmo melhorar esse time que não se encontrou muito esse ano para o ano que vem, mas esse ano ainda é capaz de beliscar uma Libertadores. Bom, o São Paulo também se deu mal. No Maracanã, perdeu para o Flamengo, também de virada. Foi uma rodada de viradas, né, Juan? O Luiz Eduardo marcou para o São Paulo e Ederson e Guerreiro para o Flamengo. O tricolor paulista, que
que perdeu a terceira seguida, agora é o sexto colocado com 31 pontos. Irineu, o caso do São Paulo é mais complicado, né? Até já estão começando a fritar o treinador colombiano, que a gente sempre falou muito aqui. Vem um cara muito diferente para o São Paulo. São Paulo costuma não se dar muito bem com quem chega falando uma língua diferente, não do espanhol para o português, mas falando uma língua de comandar o clube, né? E o Osório, ele tá testando as peças, ele perdeu 8 jogadores importantes e continua tentando mexer no time. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. O Alexandre Tosetti, do Globo.com, fez um texto bem interessante a respeito do São Paulo, para o torcedor ele refletir em cima até do próprio Osório, porque ele chegou com uma mudança necessária. O São Paulo vinha mudando treinadores e não conseguia. E aí chega esse treinador com uma nova linha, uma nova visão, começa a mudar tudo, mas ele também tem que ter tempo. Já não pode o presidente do clube ir na mídia falar que o treinador vetou o Lugano, que é ídolo da torcida, e essas coisas queimam o treinador. O São Paulo está mesmo numa fase de reformulação, não vai chegar a sofrer perigo de rebaixamento nem nada, mas se apostarem no Juan Carlos Osório, como ele já mostrou no Atlético Nacional da Colômbia, ele vai mostrar no São Paulo, mas a longo prazo. E a longo prazo, Irineu, no Brasil a gente sabe que essa é complicado. Palavra não né? existe aqui no Brasil, pois viu? É. Vamos falar agora um pouquinho de quarta divisão. O Jabaquara estreou na segunda fase do Campeonato Paulista Série A3 com um empate em casa contra o Taboão da Serra. O time santista mantém a invencibilidade na Caneleira, mas em jogo que termina 0-0. Destaque para os goleiros. No primeiro tempo, foram poucas jogadas ofensivas. A situação incômoda do 0-0 fez com que Jabaquara e Taboão da Serra voltassem com mais garra para o segundo tempo. Aos 17 minutos, a equipe do interior ofereceu perigo ao Leão da Caneleira. E o goleiro Thiago mostrou talento com uma rápida defesa. Levantamento de bola para a boca do gol, pegou o goleiro, defendeu! Thiago! 2 minutos depois, foi a vez do time santista ameaçar com um chute do artilheiro Eric, parado pelo goleiro Walter. Agora Eric bateu, defendeu o goleiro Walter. Aos 43, falta para o Jabuca cobrada pelo atacante Alex Tanque, que bateu forte. Mais uma bela defesa de Walter. E faltando 10 segundos para o final da partida, sufoco para o Jabuca. O meia Francisco Alex quase marcou. Com desvio da zaga, a bola parou na trave. Bateu de pé esquerdo na trave e vai embora para a linha de fundo. Apito do árbitro e o jogo terminou como começou, em 0-0. Foi um jogo bastante difícil, enfrentamos uma equipe bastante qualificada também, tanto é que passou para essa fase decisiva, que é a fase do acesso. Então, as melhores equipes estão disputando esse acesso. Com um empate na estreia da segunda fase, o Jabaquara mantém a invencibilidade dentro de casa. O próximo desafio é contra o Olímpia no domingo, no campo do adversário. Imprimir nosso ritmo de jogo e procurar surpreender lá. E como já vencemos outros adversários também fora de casa, não é ser pretensioso, porque quem quer ter o acesso tem que vencer fora. Então nós temos essa oportunidade, nós vamos buscá-la. Bom, Juan, os dois times se mostraram fortes já na primeira fase. Pelo placar, parece que o equilíbrio vai continuar daqui para frente. E apesar do empate ter sido na casa do Jabuca, né, Juan, dá para dizer que foi um mau começo? Se esperava uma vitória, né, Irineu? A gente esperava que o Jabaquara já largasse aí com os 3 pontos, porque o campeonato, né, agora essa fase não é tão longa, são 10 partidas, uma já foi e começou com empate. Mas gostei de ver a entrevista do Axel falando que vai para cima, que quem quer alguma coisa, que a gente sempre fala aqui, né, tem que ir atrás na casa do adversário e ganhar os pontos. Vale ressaltar 2 coisas, Irineu. A primeira, esse 0-0 foi o mesmo da primeira rodada, do primeiro turno do Paulistão da segundona, e depois o Jabaquara foi lá em Taboão e ganhou por 2-1. Vamos torcer para se repetir, né, Juan? Torcer para que mantenha esse mesmo desempenho. E outra situação que chama a atenção, esse empate deixou o Jabaquara em terceiro. O Olímpia e o São Carlos, os 2 times que estão na frente ali no grupo do Jabaquara, os 2 estrearam com vitória fora de casa. E agora o Olímpia vai jogar com o Jabaquara em casa. Então é uma partida que o Jabaquara não pode mesmo pensar em empatar. Tem que ir lá para ganhar, porque a competição é curta e agora precisa de pontos. Então o Jabaquara tem que mostrar a força que já no primeiro turno mostrou de buscar pontos fora de casa, mostrar agora também. É fase decisiva. Juan, obrigado, boa noite para você, viu? Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, até quinta-feira vamos ter muito assunto com esses Santos e Corinthians aí, notícias boas, espero. Pois é, boa noite, amigos do Caderno Regional também.